pessoas! Eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o Edson Chuck. E eu sou o Caio Ambrosio Leal Dutra. E este é o Nicho. Estamos aqui começando mais um Nicho Podcast, o seu podcast de biologia. Hoje aqui eu estou com meu amigo Edson Faria Júnior. Olá, aqui. Fala, senhor Montanha. Estamos mais uma aí ocupando seu nicho. É isso aí, entrando na sua mente com um pouquinho de conhecimento científico. E hoje, como nosso convidado aqui para falar um pouco dessa taxonomia e da filogenia de fungos, nosso grande amigo lá diretamente das Europa, Caio Ambrosio, meu querido, como está o senhor? E aí, Montanha, e aí, Chuck? Tudo certo por aqui, curtindo mais um dia nublado na Ilha da Rainha. Maravilha. Massa. Então o Caio tá lá nas Europa, no país de Gales, fazendo o seu trabalho de doutorado. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a partir do trabalho de mestrado dele, né? Que ele fez aqui na UFSC. E vamos começar sempre com uma introdução genérica sobre a persona de Caio Ambrosio. Caio Ambrosio, quem será Caio Ambrosio? O Caio Ambrosio é um rapaz mineiro, nascido no interior das Minas Gerais, formado em biologia pela UFMG e mestre em biologia de fungos, algas e plantas pela UFSC. E agora doutorando em microbiologia na Universidade de Aberystwyth, no Reino Unido. Aberystwyth. Caramba, eu não vou conseguir falar isso nunca. Eu demorei uns 3 meses depois que eu cheguei aqui pra aprender a falar essa palavra. Massa. Como é que é viver aí no país de Gales, cara? Você já entende alguma coisa de galês? Porque é uma língua bizarra, né? Não, é muito difícil. Tem palavras assim com 8 letras e nenhuma vogal. Isso. Ou seja... Asterix e Obelix são do país de Gales, não? Não, eu sou da Gália, cara. Da Gália. Do norte da França ali, divisa com Portugal. Tentei. Não, tentou errado, cara. Acontece. E, Caio, como que você resolveu, então, se enveredar para esse mundo biológico aí de fungos e cervejas? Bom, na verdade, a biologia foi me levando para vários rumos diferentes, foi me fazendo tomar vários rumos diferentes na vida. E uma das aventuras que eu embarquei foi, seguindo passos de outros mineiros, passar um semestre como mobilidade acadêmica na UFSC. E foi lá que, naquela hora de montar a grade curricular que eu ia fazer, as disciplinas que eu ia fazer na UFSC, nosso grande amigo Alexandre Sequeira falou assim, vai ter uma disciplina aí, uma ecologia de campo, vamos fazer isso aí. Eu falei, que legal, ecologia de campo, vamos sim. Até que na hora H, na hora da matrícula, eu falei com ele, não vi ecologia de campo não. Aí ele falou, não, é micologia de campo. Aí eu, que ótima disciplina. Eu sempre gostei muito de fungos também, sempre achei um reino bem negligenciado, assim, nos estudos em geral. E aí eu falei, olha que disciplina fantástica, vou fazer isso sim. Me inscrevi e fui fazer a disciplina. Lá eu conheci a professora Maria Alice e o professor Elisandro, e naquela disciplina ali eu falei, que isso? É esse aqui que eu preciso. Se apaixonou completamente. Aí eu... Amor à primeira vista. Eu fui fungado. Boa. E ali eu falei, que isso, que coisa legal e tal. Voltando da disciplina, foi uma disciplina de uma semana no campo, voltando pra UFSC, a Maria Alice me chamou pra ir pro laboratório e tal, conhecer lá. E nisso eu fui ficando tal, no laboratório ali, e eu me convidei, ela me convidou também para fazer o mestrado, e eu resolvi fazer o mestrado lá. Terminei minha graduação em 2013 por causa das greves e tal, acabei em 2013. Em 2013 ainda eu já comecei o mestrado na UFSC e acabei no início do ano passado. Então, essa tua afinidade com fungos surgiu só quase no final da graduação.
Só depois que você veio fazer mobilidade. Exatamente. Antes disso, você já tinha afinidade com outras áreas? Você chegou a fazer estágio, alguma coisa com outras coisas? Eu entrei na biologia meio que... Eu gostava de aranhas e tal, aracnologia. E assim que eu entrei na graduação, eu comecei a fazer estágio no laboratório de aracnologia na UFMG. Ali eu fiquei até que eu passei num concurso para trabalhar no zoológico de Belo Horizonte. E lá eu fiquei mais ou menos 6 meses no zoológico. Não gostei do tipo de trabalho que rolava lá. Uhum. Voltei para academia, consegui uma bolsa no laboratório de biologia molecular, que trabalhava com veneno, era um transcriptoma de glândula de veneno, de escorpião. Ou seja, o pessoal estava tentando descobrir tudo que é tipo de proteína que o escorpião produzia na glândula de veneno. E aí eu fiquei nesse laboratório mais um tempo até quase ir para a UFSC. Aí quando eu fui para a UFSC, eu vi que eu estava de certo modo na área errada. Entretanto, eu voltei agora no doutorado, estou fazendo muito mais aquela parte de biologia molecular do que eu fiz na graduação ainda. É isso aí, então foi abduzido pelo mundo dos fungos, foi embolorado, mofado, fungado, é isso aí. Exatamente. Mas já acabou tendo um backgroundzinho de artrópodo aí também, pelo jeito, né? Porque acho que você acabou juntando as duas coisas agora, né? Mas um pouquinho de artrópodo dos fungos aí, eu tenho um pouco de fungos nos seus artrópodos, enfim. É isso aí, então. A gente vai fazer uma pausa agora para os nossos recadinhos do Escaninho e voltamos, então, na sequência, entrando finalmente no trabalho do Caio. É isso aí. Até daqui a pouco. Galera, estamos aqui no Escaninho do Nicho Podcast, aqui onde a gente dá os nossos recadinhos e faz os nossos tchananás pra vocês. E eu estou com meu amigo Chuck aqui também no Escaninho, né, Chuck? Uhul! Normalmente sessões de rádio, quando começa uma sessão diferente, tem uma musiquinha assim na frente, tem um... Escaninho. A gente não fez vinhetinha ainda, mas tá tudo beleza. Vamos começar então rapidinho com as redes sociais. Não deixem de entrar lá no Facebook e curtir o Nicho Podcast, facebook.com/onichopodcast. Se você quiser entrar em contato comigo, João Montanha Dória, vocês podem entrar no Twitter, @montanhadora, eu vou responder tudo pra vocês lá. Então, se quiserem entrar em contato comigo, só encostar em mim quando me virem passando na rua. Que beleza! Sempre vale a pena lembrar os escaninhos do Nicho Podcast, a nossa revista de divulgação de ciência, natureza, aventura, ecoturismo e coisas relacionadas ao nosso meio ambiente, a Explora Magazine. Entra lá no Facebook, facebook.com/Explora Magazine, curte a nossa revista. O próximo mês a gente está lançando uma nova edição. Isso. De quem é a capa da próxima edição? A capa da próxima edição, por acaso, é de quem vos fala. Isso. E de quem é a crônica da próxima edição? A crônica da próxima edição, por acaso, também é de quem vos fala, mas do outro lado da linha. Então, exatamente. Temos uma crônica do Montanha na próxima edição, temos uma capa minha na próxima edição, falando das tribos Korowai da Papua Ocidental, lá no outro lado do mundo. E não deixem de ler. Isso aí. Vocês podem também entrar agora, a partir de agora, no site do Nicho Podcast, lá no WordPress, o nichopodcast.wordpress.com. Lá vocês vão ter posts de todos os episódios do Nicho, com informações também de quem faz o Nicho pra vocês. Tem uma partezinha lá legal pra vocês conhecerem as nossas caras, né? Isso aí. E não esqueçam de mandar e-mails pra gente se você quer entrar em contato. O e-mail do Nicho Podcast é o nichopodcast@gmail.com. Mande lá sugestões de que assuntos que você quer escutar aqui no Nicho Podcast. Quem você quer escutar aqui no Nicho Podcast, mande sua sugestão. A gente agradece. Não deixe também de colaborar com o projeto de doutorado do nosso entrevistado Caio. Ele depende das colaborações do financiamento coletivo para conseguir fazer as amostragens do seu projeto de doutorado. Então, olha só, você ajuda e daqui a 4 anos você escuta o podcast sobre os resultados desse projeto de doutorado. Exatamente. Entre lá em www.terulacia.com, o link vai estar no post.
post e contribua com o que você puder. Ele vai agradecer, ele já tem 25% da meta de $5 mil dele, mas quanto mais dinheiro ele conseguir, mais recursos ele vai ter para fazer mais campo e fazer um trabalho ainda melhor do que ele vai fazer, com certeza, né? Não deixe de assinar o nosso feed e receber os episódios automaticamente no seu agregador de preferência. feeds.feedburner.com/onicho. E entre lá no iTunes também e deixa sua avaliação pra gente lá. O Nicho também está no iTunes. E se você é daqueles que não sabe o que é podcast, o que é um agregador de podcasts, mas quer ter acesso a todos os episódios, você pode fazer isso também pelo canal do YouTube. Então assine o nosso canal do YouTube, o Nicho Podcast, e você pode ver todos os episódios do nosso podcast fodão lá no YouTube. Isso. Todos esses links estarão no post. E não deixe de divulgar o Nicho Podcast pros seus amiguinhos, pros seus coleguinhas, porque a gente agradece. Quanto mais a gente divulgar o Nicho, mais ciência a gente vai estar divulgando por aí. Quanto mais ciência a gente divulgar por aí, melhor. Voltamos agora pro episódio com o Caio, que tá muito legal. Vamos fugar! Massa, gente, então voltamos aqui agora com o Caio e com o Chuck para falar, finalmente, da dissertação de mestrado do Caio, que tem por título Contribuições Taxonômicas e Filogenéticas ao Estudo de Pterolaceae Agaricales Coralloides. Então, Caio, a gente começa, o título é sempre importante. Então, você fala aqui de taxonomia e filogenia de Pterolaceae, né? Que são fungos. Exatamente. E vamos começar, então, explicando algumas coisas. A gente não falou de fungos ainda aqui no nicho. Então, o que seriam os fungos? E o que seriam os fungos da família Pterolaceae? Fungo é bicho ou planta? Pergunta clássica, né? Nenhum nem outro, né? Fungo é fungo. É isso aí. Micro-organismos que produzem macroestruturas durante o período reprodutivo, mas que são considerados micro-organismos por vários motivos que, se eu for explicar tudo aqui, vai demorar muito tempo. Mas, enfim, fungo todo mundo conhece, o bom e velho bolor do pão, os cogumelos comestíveis, alucinógenos e a levedura que produz cerveja, né? Então, basicamente, meu trabalho foi estudar um grupinho pequeno dentro de toda a diversidade que existe de fungos espalhado pelo mundo. A gente hoje estima-se que já foram descritas por volta de entre 100 e 110 mil espécies de fungos, e a estimativa mais aceita são que a diversidade total varia entre 1 milhão e 5 milhões de espécies. Ou seja, a gente não chegou nem 10% da estimativa mais baixa. Uhum. O país de Gales, onde você está, é um lugar onde tem um potencial de campo ou um potencial de descobrir biodiversidade de fungos muito grande, por isso você foi para aí, ou simplesmente é um lugar onde tem boas universidades e bons orientadores e tem outros lugares no mundo onde é melhor procurar, onde seria mais fácil encontrar uma maior diversidade de fungos? Ou não existe lugares no mundo onde já é sabido que pode concentrar uma boa biodiversidade nos seus organismos? Bom, fungo é um organismo bem ubíquo. Eu não sei como é que fala essa palavra. Ubíquo. Eles ocorrem em todos os ambientes, todos os lugares do planeta. Mas, assim como grande parte dos outros organismos, a maioria das espécies se encontram mais nos trópicos, no ambiente mais favorável, florestas tropicais principalmente. Então, aqui no Reino Unido, eu vim para cá por causa de pesquisadores, conhecimento e estrutura de pesquisa. Por mais que uma diversidade muito maior de fungo esteja fora da Europa, a história mostra por que aqui concentra muito mais conhecimento, né? Tipo, aqui começaram as primeiras pesquisas basicamente de todas as áreas. Os primeiros coletores, pessoas que saíam viajar
viajando mundo afora, só coletando fungo. Era para aqui que eles mandavam todo o material que eles encontravam, não só fungo, como todos os outros organismos. Eles mandavam tudo para cá. Então aqui tem exemplar da maioria das espécies conhecidas até hoje. O conhecimento foi basicamente construído por aqui, então tem muito mais pesquisadores, assim, muito mais conhecimento aqui, né? Não que nos outros países não tenha. No Brasil tem excelentes micólogos também, gente muito boa de serviço, só que ainda no Brasil a gente sabe que ainda falta um pouco mais de estrutura em outros níveis, ou outros tipos de pesquisa. É uma questão de tempo de desenvolvimento, né? Aí eles estão estudando essas coisas há muito mais tempo do que aqui, né? Exatamente. Então, tem muita gente boa aqui também, na verdade. E aí, assim, quando você descreve uma espécie nova, você tem que sempre indicar um material que vai ser aquele material de referência, que a gente chama de tipo, holótipo. E aqui concentram-se a maioria dos holótipos das espécies de quase tudo estão aqui na Europa. Então acaba facilitando também um pouco esse tipo de trabalho. Pensando que aí é quase sempre cinza, chove muito, sempre úmido pra caramba, então é tudo mofado, hein? Nesse caso, assim, tem... Claro que aqui tem uma diversidade grande também, nesses quesitos que você falou, mas dos macrofungos, fungos que formam cogumelo e tal, eu não vejo muita coisa de diferente igual eu via no Brasil. Mas tem bastante coisa, sim. Mas uma coisa que tem bastante aí, que falta aqui, na maioria do tempo, é o calor, né? Que ajuda no desenvolvimento dos fungos, né? Então, aqui, geralmente, sempre tá abaixo de 20 graus. Aí... Hoje, por exemplo, hoje que tá um solzinho, tá um mormacinho, tá 19. Tá. E está um belo dia de verão aí. É um belo dia de verão, sim. Tá, então a gente falou dos fungos de modo geral e tal. E a família que você trabalhou, a Pterolácea, qual é a diferença deles pros outros? Então, fungo, sempre que você vai estudar um fungo, sempre que você manda uma foto para um micólogo e pergunta que fungo que é esse, ele não vai saber te falar até a família, até a espécie, na verdade, na maioria das vezes, porque um grande detalhe da taxonomia dos fungos, o estudo dos fungos, para você identificar ele até a espécie, você precisa de fazer estudo microscópico dele, ou seja, você tem que fazer um corte com uma lâmina, um corte bem fininho, colocar numa lâmina de vidro e colocar num microscópio para ver como que são os esporos, as características dos esporos, características das hifas, que é o nome que a gente dá para as células dos fungos, e todas essas características juntas vão levar a descobrir o nome da espécie daquele fungo. Entretanto, só com uma foto, geralmente a gente não consegue identificar por causa disso, a não ser alguns fungos muito marcantes, que são bem conhecidos e são bem peculiares macroscopicamente, né? Sim. Então, assim, a família que eu estudei, Pterolácea, a primeira aparência dela macroscopicamente é que ela é o que a gente chama de coraloide, que parece um coral. Eu brinco falando que ela é coraloide e fiapóide. Porque geralmente algumas espécies parecem uma árvorezinha sem folhas, só que com os galhos ali, tudo bem fininho, e algumas nem se ramificam, então é só um fiapinho mesmo que tá crescendo ali, decompondo uma folha ou um galhozinho. Então são coisas bem pequenas, geralmente não passam de 5, 6 centímetros, algumas são tão pequenas, tipo menor que 3 milímetros. Nossa! E aí vem o trabalho duro de coletar, que é muita atenção e paciência. Agora te dizer que depois de tu falar da forma coraloide, né, eu como um bom biólogo que trabalha com coisas do mar, e especialmente corais, eu fui dar uma procurada no Google Imagens aqui, né, coloquei o nome da família, Pterolácea, ver a cara e então das coisas que apareciam. Agora, não sei da onde isso aqui parece coral, não. Mas, tudo bem. Acho que tá mais pra uma alga, né, o jeitão assim, né? Sim, não, é o nome que se perpetuou. Dado por quem não trabalhava com corais. Sim, claro. Mas de qualquer forma, esse formatinho, os fiapinhos e tal, uma forma de coraloide bem característica também. Você pode procurar no Google aí agora,
Clavaria, um gênero de fungos também, que é um dos mais comuns dos coraloides, né? Então, assim, para identificar essa família, geralmente eu procuro esses fungos que parecem um fiapinho, e depois disso tem várias outras características microscópicas que eu tenho que observar para confirmar se ele é daquela família mesmo ou não, e qual espécie aquele indivíduo que eu coletei representa. Massa. E onde que ocorre esses fungos que você estudou? A família Pterolácea, ela ocorre no mundo inteiro, principalmente nas regiões tropicais, mas tem espécies subtropicais e até temperadas, mas o principal mesmo ocorre nos trópicos. Os que eu estudei eram exclusivos do Brasil, foram só fungos coletados no Brasil. Estudei fungo coletado em 1800 e pouco, até os que eu mesmo coletei até mesmo em Floripa mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você estava comentando que fungo gosta de quente, fungo gosta de úmido e fungo gosta de calor, né? Calor e quente são sinônimos, né? Desculpa a minha mentice. Mas a gente sabe que para diversos grupos, embora a gente tenha essas características mais gerais de grupo, sempre tem exceções, assim, né? Ou casos extremos, enfim. Fazer uma pergunta que pode ser só bem ignorante ou bem novatão, assim. Tem espécies de fungos descritas para o continente antártico? Existe fungos, que eu saiba, fungo macroscópico, eu não tenho conhecimento. Fungo que produz cogumelo mesmo, cogumelo ou orelha de pau, enfim, registrado para o continente antártico. Mas tem vários outros tipos de fungos, se eu não me engano, tem líquens, que são associações de fungos e algas, né? E tem vários outros fungos leveduriformes que ocorrem na Antártica em geral, assim, no mar, mesmo no gelo. Então, assim, claro que eu falei que os fungos gostam mais de calor e tal, mas sempre tem os organismos mais extremófilos, né? Que se dão bem em ambientes extremos, né? E já que a gente tava falando dos fungos que você trabalhou, a gente vê que para alguns grupos de fungos, você tem lugares, características do ambiente que tem que ter para esse fungo existir, né? Orelha de pau, por exemplo, cresce sob madeira. E esses pterodáctilos aí que você estudou, tem alguma característica do ambiente para encontrar esses fungos, ou é um fungo que tem uma diversidade tão grande que encontra desde decompondo madeira, desde espécies bem pequenas que decompõem outras coisas no solo, enfim, tem alguma característica assim especial dessa família? Pterolácea. Mas vamos lá. Não são pterodáctilos. Esses fungos, geralmente, eu sempre encontrei eles crescendo, decompondo, crescendo em folhas mortas, alguns galhos, e algumas espécies eu já encontrei crescendo, parece que ela crescia direto no solo, num solo meio, um solo rico em humus, né? Então ela crescendo ali direto, mas provavelmente buscando nutriente desse tipo de solo bem nutritivo. Mas no geral são fungos que até então acredita-se que eles são decompositores de matéria orgânica. Assim como as orelhas de pau que crescem nos troncos, elas estão ali decompondo aqueles troncos mortos já. Beleza. Então a gente falou dos fungos um pouquinho, das pteroláceas. Então vamos entrar efetivamente para as contribuições aí taxonômicas que você fez, né? A gente sabe que a gente já falou de ecologia aqui, já falamos de filogenia também. No episódio 2 com o Alexandre, a gente falou um pouco do que é filogenia e tal, mas a gente não chegou a falar de taxonomia ainda, que seria o estudo das características das espécies e classificação e tal. O que você poderia dizer pra gente que seria uma definição de taxonomia? Bom, taxonomia, eu não sei te dar uma definição exata, mas eu diria que é o estudo das espécies do planeta. O pesquisador, ele descreve espécies, ele classifica elas naquele sistema criado pelo Linneu, onde existem grupos hierárquicos de classificação, e então uma espécie vai estar dentro de um gênero de uma família dentro de uma ordem, e por aí vai. Então o que a gente faz é agrupar espécies
semelhantes por suas características. Então, a taxonomia visa conhecer melhor as espécies e agrupá-las de forma a gente tentar entender um pouco da evolução ali. E aí entra a filogenia, que ajuda melhor ainda a refletir essa evolução dentro do grupo de espécies estudados, né? Eu vou abusar do meu grego aqui, né? Embora o Caio tenha dado uma explicação muito boa, mas como eu falo grego fluentemente, né, cara? Então, se pegar a raiz da palavra taxonomia, né, que é taxis, né? Taxis justamente significa ordenação. E nomia, enfim, né? Nomia já todo mundo sabe, né? Que é método, né? Forma de fazer coisas. Então, justamente é um conceito de organização de coisas, assim, né? No caso, organização, tentativas de organizar em ordem os organismos viventes no mundo aí, não só os viventes, mas os organismos de maneira geral que passaram aí pelo nosso mundinho. Massa. E fazer um trabalho desses de taxonomia que você viu, quantas espécies você catalogou no teu trabalho? Agora eu não lembro, não sei de cabeça em números quantas espécies eu estudei, quantos espécimes eu estudei também. Agora eu não vou saber te falar. Mas foi uma porrada. Mas bastante. Foram bastante. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se eu acho. 92 espécies de Pterolácea, 49 com registro, 26 do Brasil. Se foi essas 26, então, né? A princípio, seria as do Brasil que você estudou, né? Sim, as espécies, né? Mas eu não estudei todas. Essas espécies eu não estudei todas, porque eu não tive acesso a todos esses materiais. Mas, basicamente, meu trabalho era coletar e estudar macroscopicamente. Eu anotava medidas, informação de cor, todos os tipos de características possíveis, macroscópico, e depois eu ia para o microscópio e fazia cortes e tal para analisar tamanho de célula, tamanho de esporo, tipos, formatos, e a combinação de todas essas características, todos esses caracteres me levaram a determinar cada espécie das que eu estudei. E o que é mais difícil nesse trabalho de taxonomia, de estudar as espécies e comparar para se chegar nesse resultado? O mais difícil é entender a cabeça dos pesquisadores que fizeram esse trabalho anteriormente. Boto fé. Isso eu tenho certeza que muita gente vai concordar, porque, tipo, você conhecendo uma espécie, você demora um tempo pra conhecer um grupo de espécie, um gênero e tal, e só com bastante tempo de estudo que você consegue, se familiariza um pouco mais com ela, pra você entender cada tipo de característica que ela tem, tá? Então, assim, quando você começa um trabalho desse, você pegar o que o autor da espécie, o cara que descreveu originalmente a espécie, pegar o que ele escreveu e tentar observar aquilo ali, eu vou te falar que isso não é fácil não, viu? Mas aí os trabalhos que eu mais estudei, o cara, ele era muito bom descritor, ele descreveu muito bem as espécies que ele analisou e tal, mas ainda assim algumas coisas, na taxonomia, algumas coisas são muito subjetivas. Sim. Por exemplo, na época dele, entre 1950 e 1970, ele não era comum usar um guia de cores para você descrever a cor de uma espécie. Então você fala assim, essa espécie aqui é bege amarronzado puxado pro laranja. Você consegue imaginar que cor que é essa? Eu não faço ideia. Eu também não. Hoje em dia, sempre que você vai descrever a cor de uma espécie, de alguma coisa, você usa um guia de cores e você fala, essa espécie é verde amarronzado puxado pelo laranja, código C0394 do guia de cores tal. Qualquer um tem acesso a esse guia e facilita a vida de todo mundo. A gente torce pro descritor não ser daltônico, né? Sim. E é complicar usar essa característica. Eu tenho um amigo taxonomista que é daltônico. Ele passa a certamente encontra mais dificuldade. Passa a pé. Mas é engraçado que ao longo da minha formação eu trabalhei com taxonomia também. Acho que quem trabalhou com ecologia acaba sempre tendo contato com taxonomia. Sim, né? sim. E pros grupos que eu trabalhei, a gente também encontrava a mesma dificuldade. Tanto que a gente brincava que guias de identificação, né, chaves dicotômicas, né, chaves para identificar espécies, eram escritas, né, para as pessoas que descreveram usarem, porque embora a gente tenha padronização de características, tem muitas coisas que ele escreve que só ela consegue entender, e sem a pessoa do lado não ajuda muito. Não, mas isso é comum, cara, isso é comum.
O cara chama uma coisa com um nome, o outro chama a mesma coisa com outro nome, o outro chama a mesma coisa com outro nome diferente ainda, aí você tem trocentos mil nomes diferentes pra mesma estrutura e uns desenhos porco que você não consegue entender nada. Exatamente. É acúmulo de conhecimento e tecnologia. Né? Hoje tu pode descrever uma característica, vai lá, tira uma fotinha, porque é extremamente fácil tirar uma fotinha, e agrega junto. Nossa, facilita muito. Das características, né? Imagina isso agora lá em 1800 e bolinha, né? Sim. Então... Esse é o grande lance. Tipo, hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente consegue ter acesso a detalhes muito mais preciosos do que os caras tinham na época. Hoje eu tenho acesso facilmente a um microscópio eletrônico de varredura, que eu posso ir lá fazer uma microscopia e ver uma estrutura que em 1823, quando foi descrita a primeira espécie de ptérula, por exemplo, de pterolace, 1823, o cara não tinha acesso, ele talvez tinha acesso a uma lupa. Então, assim, você pode imaginar como que eram as descrições naquela época. Hoje você tem 2 páginas de descrição, às vezes, dependendo da espécie, você tem páginas de descrição. Naquela época o cara tinha 3 linhas. Sim. E aí, assim, pra ele pegar, dar vários nomes pra mesma espécie, vários autores deram o mesmo nome, deram vários nomes pra mesma espécie, vários pesquisadores. Então, isso era muito comum acontecer também. E aí, outra coisa difícil também é preservar. Pô, imagina um fungo que o cara coletou em 1820, para eu ter que analisar ele hoje, é muito difícil ter acesso às mesmas estruturas, porque em 200 anos é bem provável que muita coisa já tenha se deteriorado ali, né? Então, acaba complicando bastante a nossa vida nesse caso. Ah, sim, com certeza. Mas, de um modo geral, a taxonomia é uma coisa muito... é bem subjetiva, né? Principalmente antigamente, quando você não usava padronizar as características, então, tipo, formato, a forma que os caras descreviam, ou as cores mesmo, é bem complicado você conseguir imaginar o que passava pela cabeça deles naquele momento. Então, isso talvez é a parte mais difícil de trabalhar com isso. Sim, sim. Esses dias um amigo meu postou no Facebook uma descrição de um cara que ele estava descrevendo uma espécie, um gênero de aranha, eu acho que espécie, da Argentina. E ele falava assim, nessa viagem que eu fiz com fulano, fulano e fulano, a gente foi pro carnaval em tal lugar, aí uma hora eu vi essa aranha no fundo de um poço e vi que era uma espécie nova, e eu não sei se era um gênero também, vi que era uma coisa nova e fui tentar pegar ela, mas não consegui e tal, mas mesmo assim eu deixo registrado aqui o nome desse gênero, ou dessa espécie, porque eu acho que eu não vou conseguir encontrar ela de novo, então se alguém encontrar, provavelmente era esse gênero aqui. Infelizmente eu não consegui pegar ela, porque na hora que eu tentei pegar, eu dei um golpe muito forte e acabei caindo. E era isso a descrição do cara, ele não tinha nem material de referência, ele falava mais ou menos como que ela era, como que era aquela aranha, e pronto. Que bizarro. Assim. Mais ou menos errado. Completamente. Né? Viagem, né, cara? Foi uma descrição bem fajuta e de um material que nem existe, e aí assim, ele viu durante o carnaval, né? Pois é. E aí no teu trabalho, então, você fez uma série de descrições, redescreveu algumas espécies também, né? Mas você descreveu espécie nova também, né? Uma espécie pitomaníaca aí, que você descreveu, vai ter teu nomezinho ali do lado quando a gente citar ela. Como é que é descrever uma espécie nova? O que você precisa pra determinar e chegar na conclusão e bater o martelo? Puta, essa é uma espécie nova pra ciência. E aí explica pro Chuck por que eu escrevi George Harrison na pauta. Bom, essa espécie, na verdade, ela ainda não foi publicada, mas eu tô terminando alguns trabalhos, vou publicar ela e agora já tem mais pelo menos 2 que devem sair junto com ela. Mas essa espécie que teve na minha dissertação, bom, após fazer todas aquelas análises e tal, macroscópicas e microscópicas, você tenta combinar todas essas características com o que já se tem conhecido de espécies conhecidas para você determinar qual que é aquela espécie. Só que chegou num ponto que algumas características
características não batiam com as espécies que eram mais próximas que aquela ali. Então, tipo, algumas características batiam com umas espécies e outras características não batiam, e eram iguais para outras também. Então, acaba que nesse momento você tem que... Aí é a hora de tomar uma decisão taxonômica séria, porque também é complicado esse lance que o Chuck falou. Ou você, não sei. Várias pessoas descrevendo a mesma espécie, cada um dando um nome e tal. Isso só complica mais pros cientistas a seguir, né? Então é uma decisão séria. Hoje mesmo eu tava vendo aqui no Facebook, num grupo de botânica, no That Web, de um pessoal no Peru que criou a sua própria revista científica e saiu descrevendo várias coisas, assim. O editor-chefe da revista, ele é coautor em 15 dos 19 artigos que saíram no volume único até agora. Assim, que falcatrua, velho. E mesmo assim, o pessoal que tava criticando lá, eles falaram que os trabalhos são muito mal descritos, muito mal feitos, assim, e que provavelmente poderia ser alguma fraude aquilo ali. Então, assim, é uma coisa meio séria, porque você só vai complicar mais a vida de alguém que depois vai ter que juntar aqueles nomes tudo lá pra frente, né? Nesse caso, você tem que comparar a sua espécie, que você até então acha que é uma espécie nova, você compara com as espécies que são mais próximas. Você pede um empréstimo daquele material preservado em outro herbário, da espécie que é parecida com a sua, compara com ela, e depois de fazer essas comparações, você pode determinar, é uma espécie nova. E aí você pode propor ela em uma publicação científica. Hoje em dia, a maioria das revistas, elas já exigem que você faça, se sequencie pelo menos um gene daquela espécie. Isso é legal. Para fazer uma pequena árvore filogenética mostrando que ela realmente pertence àquela família, porque realmente está ali, e se possível mostrando que ela é diferente daquelas espécies próximas que você apontou ali antes. Só que do mesmo jeito, nesse momento no mundo, eu acho que não devem ter nem 5 pessoas, ou nem 3, que trabalham com essa família que eu trabalho. Então, quando você vai fazer uma filogenia, você não tem acesso a todas as espécies. Sim. E mesmo que tenha, você não tem acesso, esses materiais preservados de 1950 para trás, é quase impossível conseguir acesso ao DNA delas, porque muitas vezes foram preservados com naftalina, que degrada bastante o DNA. Ou então existe técnicas quase forenses para você conseguir um pouco de DNA para fazer o sequenciamento desses genes. Então, é uma coisa um pouco mais complicada também, mas a gente tenta fazer de tudo isso, né? Na verdade. Como é que é o nome da espécie que você descreveu? E essa espécie, ela foi descrita, eu descobri, assim, eu falei, realmente é uma espécie nova, no dia que era aniversário de morte do George Harrison. Então, eu batizei ela de Derola Harrisoni, em homenagem ao grande estudioso de fungos, né? Que por acaso tocou nos Beatles. Não, mas é isso aí. Viu? Tá explicado agora o porquê do George Harrison na pauta, Tiago. Entendi por que George Harrison. Mas eu sou daquele clássico cara, né, que pensa que nomes assim não ajudam em nada, né? Podia ter uma característica marcante da espécie no nome, né? Podia não? Podia, mas essas espécies, elas são muito parecidas, na verdade, e elas são diferenciadas mais por combinações de caracteres. Então não tem uma espécie, não tem uma característica tão salta aos olhos, assim, tão marcante que diferencia ela. Beleza, nesse caso pode ser homenagem ao George Harrison. Mas, não, eu também acho que o nome com uma característica ajuda um pouco mais também. Mas é legal também. Nessa minha primeira espécie nova, eu quis prestar uma homenagem. Claro. Assim como se um dia eu descrever uma espécie, vai ser montanhenses, né, cara? Logicamente. Que eu sou bastante humilde. Isso daí é muito egocentrismo, né? Não, cara, não é egocentrismo. É simplesmente uma auto-homenagem ao cara mais sensacional que eu conheço, que sou eu. Uma espécie de poliqueta marinha, né, cara? Daí a pessoa vai ver lá, sei lá, tuberculina montanhense. Cara, o cara achou um poliqueta que ocupa um nicho no alto das montanhas. Ah, tem poliqueta de água doce, Tiago. Pode ser fóssil. Pode ser fóssil, exato, é verdade. Beleza, então a gente falou da taxonomia e tal um pouco, aí a gente entrou também na filogenia, né? Você que quer saber o que é uma filogenia efetivamente, o Alexandre Siqueira, nosso colega, já falou no episódio 2 do Nicho, entre lá e reescute aquele episódio pra ter uma definição
pouquinho maior do que é uma filogenia, mas a gente... Se queira saber o que é uma filogenia, assista o episódio 2 do início. Do Alexandre Siqueira, isso aí. Mas o Alexandre, ele não rodou a filogenia efetivamente. Você rodou a filogenia, coletou o material e produziu as árvores, né? O que você precisa de material para fazer uma análise filogenética de algum grupo biológico? E quais as vantagens que você vê de uma filogenia molecular, que foi o que você fez, né? Sobre uma filogenia morfológica, ou se uma é melhor que a outra, ou se elas são complementares e tal. Bom, elas sempre são complementares, né? Porque a morfologia geralmente é o que sempre está muito mais acessível, então é sempre bom você conhecer um fungo, você conhecer uma espécie pela morfologia, além da molecular, né? Porque pela morfologia é fácil você identificar em campo, dá uma cara mais amigável para as espécies, em vez de simplesmente uma sequência de letras, né? Uhum. Então é legal conhecer morfologicamente, mas a filogenia molecular, ela é uma ferramenta muito fantástica, que ela possibilita a inserção de dados que vão dar um suporte muito maior para aquela hipótese filogenética que você produziu, né? Por exemplo, filogenia morfológica, você coloca vários dados de vários caracteres. Então você coloca tamanho do fungo, ramificação, cor, tamanho de esporo, várias coisas assim. E você tem ali, sei lá, digamos, você tem 20 caracteres diferentes com vários estados de caracteres, que é cada forma que cada caractere pode ter. Então, tipo, tamanho do esporo, ele pode variar. Então, cada variação dessa é um estado de caractere, digamos, grosseiramente falando. Então, você vai ter 20 características para te ajudar a definir uma filogenia. Quando você vai fazer a molecular, por exemplo, se você usa um gene, o gene que eu uso normalmente, quando eu faço uma filogenia só com um gene, o gene que eu uso, ele tem por volta de 650 bases. Então, eu vou ter 650 caracteres ali para fazer a mesma coisa. Então, assim, tem um aporte muito maior de dados para te dar um suporte muito maior de verdade naquela árvore que você construiu. Tem uma diferença na questão da robustez da análise, assim. Sim, vai te dar a verossimilhança pode ser maior para aquilo que você está construindo. Uhum. E quando a gente faz filogenia, a gente usa sequências de genes conhecidos e que uma sequência de DNA, sei lá, 1000 letrinhas enfileiradas, que vai ajudar a gente a construir essas árvores. E aí, isso tem que ser rodado por computador. Não é impossível, mas é bem trabalhoso você fazer uma filogenia na mão. Eu acho que talvez você demoraria alguns anos. Pois é, não. Molecular é impossível, né, cara? O cara vai ficar só fazendo isso o resto da vida. E aí, você roda isso no computador, o computador te dá como resultado a melhor árvore que ele encontrou, com valores de suporte para cada grupo de espécies que tem lá. O Ale já explicou isso bem melhor aí. Sim, essa parte ficou legal, né? E aí você consegue ver que espécie que é mais próxima de outra evolutivamente. Exatamente. Aí, com isso, eu rodei a análise para todas as espécies que eu coletei e para algumas que eu tive acesso através do meu co-orientador ou através de um banco de dados online, que é o GenBank. Uhum. Então, eu juntei todas essas espécies, eram mais de 100, e rodei uma filogenia. Na minha dissertação do mestrado, eu indiquei 5 ou 6 clados diferentes, não chamei de gênero, porque ainda faltava uma robustez ainda maior para o suporte dos grupos, para bater o martelo e falar, isso é um gênero novo, isso não é. E agora, no meu mestrado, eu estou refazendo essas análises e, na verdade, agora eu mudei um pouco a estratégia. Em vez de separar isso em 5, eu vou juntar mais para evitar muito mais trabalho posteriormente e tal. Uhum. Para os futuros pesquisadores, acho que é mais fácil juntar isso e diminuir o número de gêneros que tem na família. E sem contar que agora eu consegui sequências de outras coisas, por exemplo, de um gênero que não tá... Você não tinha ainda antes. Eu não tinha sequenciei pela primeira vez agora, e a gente chegou à conclusão que esse gênero não pertence a essa família. Então a gente vai tirar o gênero da família
família e jogar inclusive para outra ordem. Olha. Então, assim, esse trabalho de tirar o gênero da família e depois o outro trabalho de fazer uma nova filogenia, tá? Propor uma filogenia nova, eu vou apresentar agora em outubro no Congresso Brasileiro de Micologia, que vai ser sediado na Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, massa. Teremos o prazer de ter a vossa companhia nesta cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro. Sim. Massa. Irado. Tô chegando no fim de setembro. Massa. Essa definição aí, a gente não entrou no trabalho do Alê, mas é legal a gente colocar aqui, que você define, um gênero, essa espécie de um gênero, de outro gênero e tal. Você fala, ao longo do texto, você fala isso, e acho que é um ponto legal da gente colocar aqui, que é a questão do monofilético e do parafilético, a diferença de um do outro, e por que é importante a gente diferenciar os dois, e a gente chega a isso bastante claro, talvez, nessas filogenias moleculares. Principalmente a gente saber o caminho evolutivo de todas aquelas espécies, e claro que na taxonomia as espécies que são evolutivamente próximas, elas tendem a formar um grupo monofilético, né? Um gênero, teoricamente, ele tem que ser todo monofilético, uma família tem que ser monofilética, ou seja, todas as espécies que estão ali dentro daquele grupo devem ter tido o mesmo ancestral. Uhum. Então, isso é a mesma implicação tanto na filogenia quanto na taxonomia, e isso acaba que, às vezes, isso é o que a filogenia vai mostrar. Às vezes, duas espécies dentro de um gênero, quando se faz uma filogenia molecular envolvendo as duas, dá para ver que elas estão em lugares totalmente diferentes, o que é o que aconteceu com algumas espécies que eu estudei também no meu trabalho. Então, várias espécies do gênero Pterola e do gênero Deflexula, elas se agrupavam de uma forma que, por exemplo, a única característica que diferencia, né, o gênero Pterola e Deflexula é que uma cresce para cima e a outra tem um geotropismo positivo, ou seja, ela cresce encurvada, geralmente para baixo. Ela cresce virada normal para cima, e a outra cresce em sentido ao solo. Então, a gente já refuta essa ideia totalmente, mostrando que as espécies dos dois gêneros se misturam. Uhum. Então, essa é uma grande vantagem da filogenia molecular. Então, a gente vai ter que trabalhar na taxonomia, buscando novas características para realmente diferenciar os grupos dentro da família agora. Uhum. Inclusive é o que a gente vai fazer, porque é um trabalho, pode ser que seja um trabalho de uma vida, você realmente separar, buscar características de todas essas espécies para falar, não, esse grupo tá nesse gênero, esse tá naquele mesmo. Então, sendo guiado pela filogenia molecular que a gente fez, a gente já consegue, a gente tem que procurar características que agrupam essas espécies e características que agrupam aquelas outras, para a gente conseguir bater o martelo melhor ainda, para a gente conseguir fazer criar uma chave dicotômica ideal e que realmente mostre um pouco das relações entre as espécies, né? Sim, porque você tem que ter uma descrição geral para esse gênero, né, que você cria, né? Sim, exatamente. E aí, assim, a gente já pode falar algumas coisas, mas ainda depois vai ter que... o gênero Pterola, ele ficou com algumas certas espécies, e um outro gênero que a gente vai propor, ele ficou com espécies que eram de Pterola e de Deflexula. Aí, como que a gente diferencia esses todos aí, é o próximo trabalho de taxonomia que a gente vai ter que propor, né? Massa. Dentro de Pterolácea tem duas espécies já identificadas que são cultivadas por formigas. Então o teu projeto de doutorado tem relação com esse grupo de fungos cultivados por formigas, é isso? Exatamente. Massa. Eu quero buscar o que a gente chama de assinatura genômica. Então você sequenciar todo o genoma desses massa. E buscar características, tipo alguns genes, modificações em genes ou duplicações em outros tipos de genes que mostrem que esses fungos foram domesticados pelas formigas. Então, assim, vou buscar genes que mostram que os fungos conseguem degradar mais o substrato para produzir
mais comida para as formigas. Sim. Mas comida para as formigas seria eles mesmos, né? É uma porção deles, não é todo, né? É igual uma árvore produz um fruto, o fungo produz uma pequena estrutura lá que é o que as formigas comem, que é mais rica em carboidratos e tal. E esses fungos também nunca foi registrado, com certeza, uma estrutura reprodutiva que cresce desses fungos, dos ninhos das formigas. Então, uma das coisas que a gente acha é que, com o passar do tempo, os fungos foram perdendo a capacidade de se reproduzir sozinhos. Então, as formigas promovem a reprodução carregando um pedaço daquele fungo, um pedaço do ninho delas para colonizar um próximo ninho. Então, os fungos sozinhos não conseguiriam se reproduzir. Um dos genes que a gente quer procurar um defeito em genes de reprodução. Procurar alguma coisa que mostra que esses genes foram inativados de certo modo, que os fungos não conseguem mais produzir essa estrutura reprodutiva. Basidioma. O basidioma. Surgiu uma curiosidade aqui, não sei se você vai saber, mais ecológica, assim, né? Então não é só uma família de fungos que é cultivada por formiga, então não tem uma família exclusiva de fungos cultivados por formigas, né? As formigas que cultivam fungos são as Actine. É uma tribo de formiga, é um grupo... Só tem nas Américas. Que só tem nas Américas. Só que a maioria absoluta das formigas cultivam fungos dentro da família Agaricaceae, fungos mais relacionados aos cogumelos mesmo. E só um grupo de formigas, de espécies, dentro de um gênero, que é o gênero Apterostigma, que por volta de 15 milhões de anos atrás trocaram o fungo que eles cultivavam dos cogumelos para esses dos coraloides, para Pterolacia. E aí, até então, só se conhecem essas duas famílias que possuem fungos que são cultivados por formigas. E aí você vem aqui para as Américas coletar, né? Exatamente. Mas para conseguir fazer isso, você precisa de grana, né? Exatamente. Eu vou passar por volta de 4 ou 5 meses. Primeiro, vou ficar baseado em São Paulo, a princípio, em Rio Claro, e de lá eu vou saindo fazendo expedições de coleta para coletar os ninhos de formigas e coletar os fungos de vida livre mais próximos. Por exemplo, a Pterola harrisoni, ela é um dos fungos mais próximos desses que são cultivados pelas formigas, filogeneticamente. Então, o genoma dela que eu vou usar para comparar com o genoma dos fungos cultivados, como se fosse um ancestral comum da Pterola harrisoni e dos ninhos de formiga, que foram o que as formigas começaram a cultivar desde o início. Então, provavelmente, esses genes de reprodução e degradação de substrato, teoricamente, estariam intactos na Pterola harrisoni. Seria o teu controle, né? Digamos assim. Exatamente. Aí eu vou usar ele para comparar, para mostrar isso. Massa. Além disso, tem umas outras duas ou três espécies que a gente já identificou também como que estariam bem próximas, assim, que a gente vai usar todas para fazer isso. E aí eu vou passar 4 ou 5 meses viajando pela América Central e do Sul, coletando, carregando tudo pro laboratório, crescendo o fungo no laboratório para extrair DNA, sequenciar o genoma inteiro deles e depois sentar no computador e ficar ali mais um ano na frente do computador só analisando e fazendo essas coisas de bioinformática. Massa. Mas pra conseguir fazer isso tudo, você precisa de dinheiro, né? E pra conseguir fazer esse trabalho, então você precisa de uma ajudinha, não só de financiamento institucional e tal, que você tem uma parte, né? Mas pra conseguir fazer tudo que você quer fazer, você precisa de uma ajuda extra, né? Como é que você tá pensando em fazer essa ajuda extra? Exatamente. E no doutorado eu tenho bolsa da CAPES e a CAPES ela cobre as taxas da universidade, minha bolsa e uma taxa de bancada, só que essa taxa de bancada eu não posso usar ela pro campo. E eles me dão uma ajuda para eu conseguir comprar passagem para ir pro local de campo. Fora isso, eu tenho que me virar. E como esse é um projeto que eu propus pro meu orientador, não era um projeto que ele já tinha financiamento, a gente não tem financiamento extra para isso. Então, assim, a princípio eu tô indo, vou fazer tudo que eu conseguir, bastante coisa provavelmente do meu bolso. Aí com isso eu tive uma ideia de lançar um financiamento coletivo que parte do princípio de pedir diretamente a qualquer um que queira contribuir com 5, 10, 20 reais, dólares, libras, o que puder para me ajudar nessa campanha. Então, assim, eu vou passar 4 ou 5 meses. Então eu preciso de alimentação, moradia, que eu vou ter que alugar algum lugar
lugar para ficar, nos lugares em campo geralmente não é barato, dependendo para onde você vai, você tem que alugar carro, você tem que alugar barco, dependendo de onde for. E além disso, alguns outros materiais extra. Então eu tô fazendo de tudo para levantar isso, fazer essa campanha. Eu comecei a campanha com a meta de $5.000. Na semana passada a gente atingiu 20% da meta, já tem 1.000 e um pouquinho dólares. Vamos ver como é que vai ser, eu tô divulgando aí o máximo possível. Tá sendo legal também a campanha, espero que em mais uns 2 ou 3 meses eu consiga finalizar ela aí com bastante sucesso. Massa. Montanha pode colocar o link do financiamento coletivo depois, junto com o post Certamente. do nicho do Caio. E lembro, né, que qualquer R$5 num montante coletivo muito grande faz muita diferença. Então não custa nada, R$5 quase não vai fazer diferença do seu bolsinho, e pro Caio vai fazer uma grande diferença, potencializar e fazer a possibilidade dele realizar uns campos bem bacanas para coletar esses fungos doidões. É isso aí. O post do episódio aqui vai ter link pra página lá do financiamento coletivo do Caio. Vocês podem entrar no post do programa, clicar lá no link, a gente vai ter a descrição direitinho lá de como você pode ajudar. Com certeza, se você gosta de ciência, se você gosta aqui do nicho, você também gostaria de ajudar a gente a realizar uma pesquisa científica, e tá aí a oportunidade, né, de ajudar o Caio nesse trabalho. Bom, para facilitar, eu criei um domínio esses dias que é www.pterolace.com. Massa. Já vai direto pro link do financiamento coletivo. Estará no post. O site, como é americano, é doação em dólar, mas pode ser feita a doação pelo PayPal e por transferência bancária também. Eu sempre atualizo lá no site. Quanto a esse lance também do financiamento coletivo, tem um artigo da PLOS ONE também, de um amigo nosso, entre os autores, que é o Pablo Riu. Eles publicaram um artigo mostrando como que os financiamentos coletivos para pesquisa estão em crescimento e podem ser uma alternativa muito legal para pesquisas de relativo baixo custo, assim. Massa, então vamos ajudar o Caio aí a terminar essa pesquisa, a descobrir de vez aonde se encaixa esse fungo pitomaníaco aí que ele descreveu. Acho que depois dessa propaganda no nicho, o Caio vai ter muito sucesso com esses nossos 1,5 milhão de ouvintes. Então, eu queria aproveitar e dizer que eu também tô lançando uma campanha de financiamento coletivo para minha aposentadoria. Então, quem quiser depositar mais de $1 milhão na minha conta por dia, por favor. Qualquer 1 milhão tá valendo, né? Qualquer 1 milhão tá valendo. É isso aí, então acho que chegou a hora da gente dar aquela finalizada, né? Vamos acabar o nicho por aqui. Muito obrigado a você, Chuck, por gravar aí com a gente de novo. Muito obrigado, Caio, por aceitar esse convite aí de gravar com a gente. Bom, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de gravar, de divulgar aqui meu trabalho, divulgar o financiamento coletivo. E queria só finalizar falando que a taxonomia é sim bem importante, mesmo frente a diversas tecnologias que aparecem por aí. Hoje em dia já tem jeito de você sequenciar o DNA de um organismo no próprio campo. Entretanto, a taxonomia ainda é muito importante, e saber onde cada espécie ocorre e conhecer essa espécie macroscopicamente é extremamente importante também. É o velho lema de conhecer para preservar. Cara, a taxonomia é a base da biologia, de um modo geral, né, cara? Principalmente dos estudos de biodiversidade. Então, se a gente não souber de que espécie a gente tá falando, a gente perde o sentido, né? É isso aí, muito obrigado a vocês de novo, e nos vemos no próximo episódio do Nicho Podcast. Entrem no site, entrem no post desse programa e ajudem o Caio lá no financiamento coletivo. Falou, até mais! Nos ouvimos no próximo episódio do podcast, ou melhor, vocês nos ouvem. É isso aí, cara. O que achou, Caio, de gravar o episódio? Oh, cachorro? Cachorro? Cachorro.